Você que está em casa assistindo Tudo a Ver, tem uma noção de quanto tempo você passa por dia usando esse aparelhinho aqui? Tem pesquisas que apontam que os brasileiros ficam acordados em média 16 horas por dia. Dessas 16 horas, 56% eles estão usando o celular ou um tablet. Então, mais ou menos umas 9 horas na frente das telas. E é claro que esse uso excessivo tem consequências para a saúde, tanto mental quanto física. Nós convidamos a Pamela Nogueira, que é psicóloga, e o Leandro Cruz, que é fisioterapeuta, e eles vão dar algumas dicas e falar um pouquinho sobre isso com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Tudo a Ver. Obrigada mesmo, viu? Agora, é preocupante, né? 9 horas por dia usando celular, tablet, computador. Socialmente falando, o que isso pode trazer de consequência, Pamela? Sim, isso mostra o nível de dependência que nós estamos da tecnologia. É importante frisar que a tecnologia não é algo ruim, né? Ela é muito importante, sobretudo nos dias atuais, na nossa vida, muitas vezes está no celular, a gente acessa banco, tudo isso. Porém, existe também agora um transtorno chamado nomofobia, que é o medo excessivo de ficar sem o aparelho celular. Então, assim, não é só um desconforto, é uma ansiedade em si. Tem pessoas que chegam até a ter crise de pânico por estar sem acesso à internet ou porque o aparelho celular pode descarregar ou ficar longe por algum motivo. E aí a gente vai avaliando e vai analisando como que está o grau de dependência. E assim, a gente vê isolamento social, prejuízo no sono, nos níveis de atenção também, nas relações como um todo. E todas as faixas etárias, né? A gente Exatamente. pode dizer assim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, desse uso excessivo, que você utiliza os dedos, né, para digitar, você fica muitas vezes com a cabeça baixa. Leandro, a própria estrutura corpórea não aguenta isso. Sim. É provado, né? A questão da postura piorou muito após o uso do celular, então as pessoas aumentaram o nível de dores, né? Então a gente pensa, logo quando fala em dor, a gente vai pensar em relação à cervical, em relação ao polegar, mas a gente tem toda a estrutura por trás disso. Então a gente tem uma compressão do diafragma, então as pessoas ficam mais cansadas, consequentemente aumenta a ansiedade, aumenta qualquer outra situação ligada a essa parte emocional. Nós temos a questão dos olhos, que as pessoas não reparam muito, mas os nossos olhos são músculos, então são músculos que precisam ser fortalecidos. Então quando você está com uma tela de celular, você acaba sustentando ali, o olhar fixo naquilo ali e não fortalece muito o. E as crianças hoje em dia, os adultos estão aumentando os graus do uso excessivo do celular. Então assim, são coisas que a gente vai pensar em cervical, mas a gente esquece um pouco do ombro, a gente esquece um pouquinho da mão, a gente esquece um pouquinho do diafragma, a gente esquece um pouquinho da cervical. Então são vários motivos que fazem o uso excessivo do celular tá aí fazendo um estrago que está fazendo. E a cabeça, ela é pesada, né? Então, quanto você fica com esse ângulo, mais peso significa? Sim, né, tem estudos sobre a questão de peso, então só isso sustentar a cabeça já são 6 quilos, então uma isometria do pescoço já são 6 quilos, então se você abaixa um pouquinho, 15 graus, já vai para 12 quilos, então se você abaixa para 30 graus, já vai para 18 quilos, se você abaixa 45 graus, já vai para 22 quilos. E se 90 graus, que é essa posição, né, que é o que mais comum que a gente vê, né, nos bancos da vida, né, no centro, onde você vai, no restaurante, são as pessoas agachando e olhando, já são 27 quilos. Você imagina 27 quilos, é quase o peso de uma criança no seu pescoço constante, imagina o estrago que faz isso. Então aumenta a compressão neural, as pessoas às vezes têm dormência nas mãos, dormência nos braços, então são coisas que são bem afetadas. E quando a gente fala de consequências, essas dores, elas já começam? Assim, logo, ou tem um tempo para começar a aparecer? Então, elas geralmente, a dor ela não aparece do nada, né? A gente, a dor aconteceu do nada, então ela vem como repetição. E um movimento que a gente faz, né, que é bem comum, esse movimentinho do dedinho, que a gente fala tendinite de Kervai, que está alto índice de lesão. Então as pessoas sobrecarregam muito o polegar e fazem com que essa região fique sempre dolorida, uma região que sempre está com lesão, uma região que está com limitação, perda de força. Então as pessoas têm que visualizar muito, fazer bastante, procurar um profissional e fazer uma avaliação perfeita, para não só tratar essa questão de Kervai, porque às vezes uma dor na região da cervical, uma dor na região da mão tem ligação com a cervical. Então uma dor na mão pode estar ligação com a cervical, que tem um plexo, que vem com o dermátomo, que vem para as pontas dos dedos. Então é todo um conjunto que as pessoas têm que passar por avaliação e ver, né? E hoje a gente vê a necessidade, né, do celular para o ser humano, né, para a sobrevivência. Hoje tudo você faz no celular, né, calendário,
você faz no celular, você faz... Tudo no celular hoje em dia, celular, né? você vê hora no celular, então tudo que você fazia separadamente, hoje você tem tudo no celular, paga pelo celular, né? Quantas vezes você nunca imaginou isso na sua vida? Então você está ali fazendo suas contas e pagando, então quando você vê, você está horas e a sobrecarga veio por isso. E você falou essa questão do diafragma que influencia na ansiedade. Nós estamos mais ansiosos também diante disso, desse uso excessivo dessas telas? Sim, com certeza. A respiração tem tudo a ver com a ansiedade, né? Porque na ansiedade a gente fica com uma respiração mais encurtada, né? Então o sujeito, ele já está ali no uso do celular, ele já muda o padrão respiratório, associado às condições emocionais, então a gente vê cada vez mais o aumento de crianças, jovens, adultos, idosos também, que a gente acha que às vezes não tem tanto acesso, mas a gente vê também dependência tecnológica grande em idosos. E assim, a dependência tecnológica é um vício comportamental, né? E a gente tende a não dar uma atenção devida, né? Achando que é só uma questão de força de vontade para não usar tanto o celular. Só que já tem estudos que mostram que o dano causado no cérebro pela dependência tecnológica é muito semelhante ao uso de álcool e outras substâncias e drogas. Então, isso comprova a necessidade, sim, de uma atenção maior e de um tratamento, né? O tratamento psicológico, muitas vezes porque está ligado a níveis de ansiedade, depressão, né? E também dependendo até um acompanhamento médico para uso medicamentoso. A gente fala muito dos adolescentes porque é uma cena muito clara, né? Às vezes você passa, igual o Leandro falou, num restaurante ou numa área pública, num banco, né? Às vezes, muitas vezes, a maior parte do adolescente assim, ó, mexendo. Quando você retira esse aparelho, você falou que tem uma semelhança de dependência química, assim. Como que esse adolescente, ou a pessoa mesmo adulta, e se ele ficar sem o telefone, o que ele pode ter? Alteração de humor? Como é que funciona isso? Então, dependendo do nível, né, que ele esteja, vai ser basicamente como uma crise de abstinência. A gente vê irritabilidade constante, pode também apresentar agressividade, né, impaciência. Então, todos aqueles comportamentos associados à crise de abstinência de álcool e outras drogas, de cigarro, a gente vai ver também na dependência digital, né? Então, assim, é muito importante o tratamento para que devolva o controle a esse indivíduo, porque a gente não vai ficar longe da tecnologia. Isso nos nossos dias atuais é quase que impossível, né? Então, o tratamento em si, psicológico, é devolver o controle, que ele saiba regular, né, esse uso tecnológico de forma que não prejudique, né? A tecnologia, ela tem que ser uma aliada nossa e não alienante no nosso dia a dia. E quando a gente fala de concentração, às vezes na sala de aula, né, não só os adolescentes, as crianças, mas os adultos também numa faculdade, por exemplo. Tá lá estudando, vou dar uma olhadinha aqui na conversa enquanto o professor está explicando. Isso depois, para voltar e concentrar, também demora? Esse assunto foi muito polêmico, né, porque a gente teve aí a lei federal de retirada, né, dos celulares nas escolas, a proibição do uso, o que eu concordo, porque quando a gente se distrai, quando a gente tem essa alternância, a gente perde de 23 a 27 minutos para voltar ao nosso estado inicial de atenção, né? Então, assim, pensando numa criança na aula, 50 minutos de aula, se ela já perde 20 minutos, já é quase a metade de uma aula que ela deixou de prestar atenção. E mesmo os adultos, eles também terão essas dificuldades. E aí a gente vê dificuldade na consolidação também de memória, né? A gente vai tendo muita informação, mas pouca consolidação de conhecimento. E aí você falou essa questão do que pode ser feito assim para tentar reverter. Mas existem danos que hoje em dia a gente já não consegue mais voltar atrás? Por exemplo, essa questão da concentração ou mesmo na parte cerebral? A gente pode sim, com tratamento, ter bons resultados, né? Não é algo que é irreversível, mas é muito importante falar sim de políticas até para diminuir o uso, né, da tecnologia, de conscientização mesmo, fazer um detox de tecnologia, pelo menos algum período do dia, ficar umas 2 horas sem conexão com a internet, né? Isso é importante. Então a gente sabe que pode sim, com tratamento, ser revertido. Voltando à questão da visão, né?
a gente estava falando de crianças, então as crianças hoje estão tendo muita dificuldade de enxergar o quadro, da tontura, da cefaleia, que é muito comum em crianças hoje. E quando vão fazer os testes, é com grau, né? Vai ter que usar um óculos ou vai ter que aumentar o grau. Então as pessoas hoje, por não fortalecer, por não perceber que o olho é um músculo, então acabam não fortalecendo. É um caminho muito, assim, a fisioterapia está entrando bem forte nisso, que é a fisioterapia oftalmológica, né? A gente chega sempre pegando em relação ao punho e cervical. Mas se você tem uma alteração de visão, você já vai fazer com que o pescoço vá para frente, para você conseguir enxergar. Então isso já faz uma primeira defesa do corpo. Então se a gente está olhando lá longe, a gente vai querer enxergar e vai para frente. Então a gente faz uma lateralização. Consequentemente, a gente faz uma cifose. Aí você faz uma compressão do diafragma. Então você vai ver que vai tudo em cadeia no nosso corpo. Então, a questão de sobrecarga, né? A gente falou de tendinite que é mais, mas tem tendinites normais, de punho, que é muito comum. Tem epicondilite, né? Então, como você trabalha com movimento repetitivo, você tem uma inflamação nessa região do epicôndilo, que é bem comum também em pessoas que usam o celular. A questão da cervicalgia, né? As pessoas viram e mexem, estão começando a se alongar, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas um alongamento normal são de 18 a 20 segundos, né? As pessoas têm esse costume de chegar e falar assim, eu alonguei. Aí a pessoa segurou o pezinho, segurou o pescocinho por 5 segundos e parece que alongou. Então cada movimento ideal quanto tempo? 18 a 20 segundos, né? Então são os exercícios que a gente tem que fazer durante o dia. Tem umas pausas, né? Porque nesse intervalo que a gente está mexendo no celular, ter pausa é bem interessante, porque a gente acaba buscando um pouquinho o relaxamento da musculatura, que é o que ela precisa. E a questão dos olhos, né? O tempo todo a gente está ligado, está visualizando, é luz o tempo todo em cima da gente. Então é uma coisa bem interessante. A fisioterapia hoje está diminuindo muito a questão de uso de óculos. Então, tirando crianças de crise, de visão, de não enxergar direito, visão turva, dores de cabeça, né? Zumbido. Porque inicialmente você pensa assim, não está conseguindo enxergar, não, né? Está com algum problema relacionado a compensações que vão vindo. Aí você vai aumentando a compressão, vai começando a dar dores com os braços, perda de força nos braços. Então, assim, é tudo uma ligação. Então, o cara que usa o celular, como a gente falou, não consegue ficar sem. Mas tendo umas pausas e tendo um acompanhamento, eu acho que vai ser importante para cada ser humano. E diante da profissão de cada um, assim, primeiro, Pamela, o que você, de acordo com que você vai atendendo os pacientes, ou vai percebendo, o que você diria de orientação para quem está em casa nesse sentido desse uso excessivo? Eu diria que é importante a gente regular os nossos hábitos de vida, ter hábitos mais saudáveis, longe da tecnologia, praticar atividade física, estar mais na natureza, recuperar hábitos que a gente tinha antes, né? De fazer uma caminhada, de sair com os filhos, de ir para uma praça e que não fiquem apenas nos jogos tecnológicos, recuperar até aqueles jogos de tabuleiros, né? Que a gente jogava tanto na nossa infância e adolescência, que a gente não vê mais as crianças jogando tanto assim. Todos os jogos basicamente são tecnológicos. Então, assim, tem muitas coisas atrativas que a gente pode recuperar, sim, da infância e para a nossa vida adulta também, né? Para a gente ficar mais longe das telas. E você, Leandro, o que você diria, assim, que tipo de conselho você daria às pessoas que estão assistindo a gente? Primeiro, eu acho que a atividade física, né, é essencial. A gente ouve falar por estética, mas a gente sabe que quantos hormônios a gente libera numa atividade física, então é importante isso. Eu acho que colocar a atividade física, como que você já vai tirar as crianças da tela, né? Elas vão ocupar elas com outras coisas. E fazer trabalho de alongamento, flexibilidade, né? Buscar movimentos, diminuir um pouco o movimento repetitivo e, consequentemente, claro, diminuir o tempo de uso no celular, que eu acho que é importante. É fácil falar, né? Como a gente estava brincando mais cedo. Na prática, na teoria é fácil, mas na prática eu sei que é difícil. Mas é uma busca que a gente tem que buscar porque a gente precisa viver, né? Porque a gente acaba vivendo só no mundo do celular. E aí você vê o que você quer. Tirar de uma vez só, vou diminuir 2 horas radicalmente, às vezes a pessoa pode fazer devagarzinho, Sim, né? Pode fazer gradativamente. Menos 15 minutos um dia, na outra semana menos meia hora. Quando você vai ver, já diminuiu bastante, aí substitui. Fazer uma caminhada de meia hora, em vez de estar no telefone, então acaba sendo bom para o corpo e para a mente também, que você caminhando, você vê a paisagem, você conversa com outras pessoas, também é muito positivo. Sim, interage mais, os jovens também, né, conversam mais entre si, fazer atividades coletivas são muito importantes e atrativas para os jovens, né? Então acho que a gente tem que cultivar muito isso na nossa sociedade, né? Muito obrigada, Pamela, por ter vindo aqui conversar com a gente. Leandro, também muito obrigada, viu?